Algo novo está acontecendo na Crimeia e, desta vez, não é o tipo de desenvolvimento ao qual nos acostumamos nos últimos 4 anos. Porque a Ucrânia finalmente mostrou que deu o passo que todos esperavam por todo esse tempo, mas começou a mudar algo na Crimeia em suas raízes. Entre 19 e 21 de junho, testemunhamos uma série de operações na península como nada visto nesta guerra. Movimentos que a Ucrânia nunca havia tentado desta forma ou com esta intensidade antes. Movimentos que colocou em campo, literalmente, pela primeira vez. E essas operações, que tomadas individualmente parecem nada mais do que alguns ataques bem-sucedidos, apontam para algo muito maior quando você as junta. As imagens que você está vendo na tela foram filmadas ontem em Kerch. E muito mais disso está acontecendo agora em vários pontos estratégicos na Crimeia. Porque há uma possibilidade cada vez mais forte de que tudo isso possa ser a base para uma ofensiva terrestre em grande escala contra a Crimeia. Talvez o próximo alvo seja a própria ponte de Kerch. E o mais impressionante de tudo, nada disso é uma fantasia distante. Essas são coisas que podem acontecer em breve. Isso é apenas lixo. Deus, por que estou aqui? Quero voltar para Moscou. Se for assim, a Crimeia é o ato final desta guerra, o lugar onde tudo chega ao clímax e se resolve. E é exatamente por isso que a observação incisiva do economista Anders Aslund não soa nem um pouco exagerada. Ao cortar todas as linhas de abastecimento, a Ucrânia está tornando a Crimeia inabitável. E para todos os russos, chegou a hora de fugir. E ainda assim, apesar de uma afirmação tão grande, a maioria das pessoas que assistem ao que está acontecendo na Crimeia ainda vê o que aparece na tela como uma série de ataques desconectados e isolados. Uma ponte foi atingida, um navio pegou fogo, um radar ficou em silêncio. Tudo aparece e desaparece no feed de notícias e ninguém conecta as peças. Mas quando você conecta essas peças, a imagem que emerge é muito mais perturbadora. Vamos chegar a essa imagem e a questão de se está sendo preparado o terreno para uma ofensiva surpresa em breve. Mas primeiro, você precisa ver exatamente o que foi desmantelado, porque a escala disso é o que torna essa questão digna de ser levada a sério. No dia 21 de junho, o Serviço de Segurança da Ucrânia e as Forças de Operações Especiais realizaram uma operação conjunta. O alvo eram 2 sistemas de defesa aérea Pantsir, posicionados diretamente na ponte de Kerch. Ao mesmo tempo, 4 estações de radar S-400 separadas foram destruídas. Isso são 6 ativos de defesa aérea em uma única operação. Vamos pausar e pensar por um momento. O número por si só é impressionante, mas o número não é o ponto. O ponto é o que esses 6 sistemas estavam mantendo fechado. Porque cada sistema destruído ao redor da ponte de Kerch abre um pouco mais a porta para o próximo movimento. Cada radar silenciado remove mais uma camada de alerta antecipado para as forças russas que defendem a península. Então, o que está acontecendo aqui não é um sucesso isolado, é uma porta sendo aberta lentamente. E aquela ponte a que a Rússia construiu como símbolo de sua dominância sobre a Crimeia está pela primeira vez desprotegida. Há um pequeno mas crucial detalhe técnico aqui, porque toda a genialidade dessa operação reside nos alvos que escolheu. Um Pantsir e um S-400 não fazem o mesmo trabalho. O Pantsir é de curto alcance, um sistema de defesa pontual. Ele lida com as ameaças próximas bem acima da ponte. O S-400, por outro lado, é a espinha dorsal de longo alcance. Ele fornece defesa de área ampla e, mais importante, alerta antecipado. Assim, em uma única operação, a Ucrânia removeu tanto a camada externa quanto a interna de uma só vez. E é precisamente por isso que o que resta não é uma lacuna temporária, mas um verdadeiro corredor. Acerta uma camada e o inimigo tapa o buraco com a outra, derruba ambas as camadas ao mesmo tempo e não sobra nada para tapá-lo. Leia estas notícias uma por uma, e elas parecem uma pilha dispersa de más notícias. Mas leia as mesmas coisas como um todo, como uma única campanha, e você verá a lógica por trás. Isso não é a soma de alvos atingidos aleatoriamente. Isso é um cerco realizado em uma ordem específica. Primeiro, segue os olhos, depois derrube o escudo e, finalmente, corte as artérias. Então, por que a Rússia não consegue responder a todas essas brechas?
Esta é a parte menos compreendida, mas talvez a mais importante da história, porque a defesa aérea não é um recurso ilimitado. Para fechar as lacunas na Crimeia, a Rússia teria que retirar esses sistemas de outro lugar. No entanto, há duas cidades que ela nunca concordará em deixar desprotegidas: Moscou e São Petersburgo. Assim, a Rússia está, no sentido mais verdadeiro, encurralada. Cada sistema que é deslocado para o sul é um sistema que não está defendendo a capital, e isso em um momento em que os drones de ataque profundo da Ucrânia já alcançam o interior do país. É exatamente por isso que essa pressão não pode ser revertida. Pelo contrário, aprofunda-se a cada dia que passa. Se a Rússia desloca um sistema para cobrir um lugar, imediatamente deixa outro exposto, e não pode se dar ao luxo disso. E é exatamente neste ponto que todo o cenário mudou. O comandante de drones ucraniano, conhecido como Madiar, declarou abertamente a libertação da Crimeia. Uma afirmação ousada, estamos cientes disso, e como um canal do YouTube, não temos como verificar independentemente cada uma dessas declarações, mas aqui está o quadro que está sendo pintado. Após um ataque combinado usando drones avançados, junto com armas de mísseis, afirma-se que a linha de suprimento do ocupante no Estreito de Kerch foi completamente paralisada e que a frota do Mar Negro da Rússia sofreu sua maior perda em um único dia de toda a guerra. Vamos entrar nos detalhes, porque aqui tudo está nos detalhes. Alega-se que 3 ferries Ro-Ro e de veículos que serviam como principal linha de abastecimento para as forças russas na Crimeia foram destruídos enquanto ainda estavam sendo carregados. Em outras palavras, não vazio, mas atingido bem no meio de fazerem seu trabalho. Além disso, foi relatado que numerosos navios de guerra russos, tentando se abrigar nas baías da península, também foram atingidos, com munições a bordo detonando em vários porta-mísseis e em um grande navio de desembarque. E quando as munições de um navio de guerra explodem internamente, isso significa que o navio fica fora de ação por meses, talvez permanentemente. Então, por que a perda de alguns ferries seria tão devastadora? A resposta está na própria ponte de Kerch, porque essa ponte há muito tempo deixou de ser o que aparenta. Independentemente do que a propaganda russa possa dizer, a ponte não pode mais suportar cargas militares pesadas, nem caminhões pesados, nem caminhões-tanque de combustível. Veículos de passageiros ainda a atravessam, é verdade, mas toneladas de munições e armamentos não. A Rússia já admitiu isso efetivamente. Parou de enviar equipamentos militares pesados por aquela ponte há bastante tempo. Então, como essa carga pesada estava sendo transportada? Por aqueles mesmos ferries. Os ferries eram o desvio que assumiu o trabalho que a ponte não conseguia suportar. Agora que o desvio também foi cortado, o que resta? Uma ilha sem reabastecimento pesado. Porque lembre-se, a Crimeia é geograficamente quase uma ilha. Ela se conecta ao continente por apenas alguns elos frágeis. Se um desses elos colapsar, o exército lá dentro fica sem munições, sem combustível, sem reforços. E uma guarnição cortada do reforço, por maior que seja, deixa de ser uma ameaça e passa a ser um fardo. E é exatamente esse o ponto que a Ucrânia está se aproximando com toda essa campanha. Então, vamos fazer a verdadeira pergunta. A Ucrânia pode realmente retomar a Crimeia? E mais importante, o que ainda falta para conseguir isso? Primeiro, você precisa entender a geografia. A Crimeia é uma fortaleza insular. Ela se conecta ao continente, no noroeste, através do Istmo de Perekop, conhecido pelo seu nome antigo, ou Kapi, e no leste, através das travessias de Chonhar e Sivash. Então, o caminho por terra passa por esses pontos de estrangulamento estreitos, e quem controla esses pontos, controla a guerra. Isso não é uma descoberta nova. Essa geografia é uma lição escrita com sangue. Na Guerra da Crimeia da década de 1850, o Império Russo sofreu uma derrota humilhante contra as forças britânicas e francesas. A razão foi, em grande parte, a logística. Os russos tiveram que arrastar seus suprimentos através daquelas estepes lamacentas e apertá-los por aquelas passagens estreitas. Em 1941, o 11º Exército da Alemanha nazista travou uma batalha sangrenta de semanas em Perekop e Chonhar apenas para entrar na Crimeia. Em 1944, quando o Exército Vermelho Soviético veio retomar a península, teve que atravessar novamente aquela mesma geografia implacável. O padrão é o mesmo todas as vezes. A Crimeia é uma fortaleza, mas uma fortaleza com uma porta dos fundos. Quando essa porta dos fundos é cortada, quem está dentro fica preso.
Foi verdade para os czares, verdade para os nazistas e os soviéticos. E hoje não é diferente para Vladimir Putin, e é exatamente aqui que aparece a verdadeira deficiência da Ucrânia. Colapsar a defesa aérea, expulsar a frota de seu abrigo, afundar as balsas, tudo isso é necessário, mas nada disso é suficiente por si só, porque para entrar por terra através desses pontos de estrangulamento estreitos, a Ucrânia primeiro precisa alcançar esses pontos de estrangulamento. No entanto, neste momento, entre a Ucrânia e Perekop está o corredor sul ocupado, a região de Zaporizhzhia e a linha de Melitopol. Então, você não pode tomar a Crimeia diretamente. Primeiro, você tem que romper essa ponte terrestre no sul. O caminho para a Crimeia, curiosamente, não passa pela Crimeia, mas pelo continente. A segunda opção é o mar. Mas aqui, também, a história sussurra um aviso no ouvido da Ucrânia. A Ucrânia tentou desembarques na península de Kimburn antes. Era um terreno estratégico, e o resultado foi um fiasco. E esta é uma antiga fraqueza da Ucrânia. Nunca teve, de fato, uma capacidade anfíbia sustentável em grande escala. A costa pode estar indefesa agora, é verdade, mas desembarcar em uma costa indefesa e alimentar e sustentar esse desembarque são duas coisas completamente diferentes. Você pode atravessar uma brigada, mas se não puder reabastecê-la por semanas, essa brigada simplesmente se dissolve em suas mãos. O terceiro, e talvez mais crítico, é a superioridade aérea. Se a Ucrânia quer voar com suas próprias aeronaves livremente sobre essa península, os F-16 de hoje e os Gripens de amanhã, a pressão sobre as defesas aéreas não pode ser limitada a uma única noite. Tem que ser contínua. Silenciar 4 radares hoje abre um corredor, mas é preciso passar por esse corredor antes que ele se feche. E é exatamente aí que operações como a de 21 de junho derivam seu verdadeiro valor. Não é um espetáculo isolado, mas parte do esforço para manter esse corredor aberto. Há também uma questão de timing que não pode ser ignorada. Existem rumores bastante credíveis de que a Rússia está planejando uma grande mobilização neste outono. Se isso for verdade, então o tempo está correndo para a Ucrânia, porque a janela antes de a Rússia enviar novas tropas e novos reforços para a frente é a melhor oportunidade para tornar a Crimeia impossível de manter. Em outras palavras, o ritmo desses ataques pode ser, em si, uma contagem regressiva. A Ucrânia pode estar tentando estrangular a península antes que a Rússia consiga se recompor. E isso explica por que as coisas de repente se intensificaram tanto. Porque semana após semana, um laço está sendo apertado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, a Rússia está lá de mãos atadas enquanto tudo isso acontece? Claro que não, mas o que está fazendo revela o nível de desespero. Para escapar desses drones ao longo das rotas de suprimento, o exército russo começou a disfarçar seus caminhões de carga militar como veículos de entrega civil, logotipos comerciais falsos, placas civis, até pinturas listradas de zebra. A última pode parecer uma piada, mas é mortalmente séria. Eles estão revivendo a camuflagem de deslumbramento deixada pela Primeira Guerra Mundial para tentar confundir os sensores ópticos assistidos por IA nos drones ucranianos. Mas os especialistas estão profundamente céticos quanto a isso, porque se um drone estiver usando uma câmara térmica, essa pintura não vale nada. E como a decisão final ainda é tomada por um operador humano, um padrão estranho não os deterá. Mais impressionante ainda, para proteger seus sistemas de defesa aérea, a Rússia começou a colocá-los nos telhados planos de blocos de apartamentos civis em Moscou, transformando efetivamente edifícios com famílias vivendo abaixo em baterias de mísseis de linha de frente. Esses não são os movimentos de uma potência forte. São os reflexos de um exército encurralado, admitindo abertamente que suas linhas de suprimento estão completamente expostas. E a parte mais enlouquecedora de tudo isso para a Rússia é o lado dos custos da equação. A Ucrânia está garantindo um retorno enorme aqui a um preço extraordinariamente baixo. Com o custo de um único drone tipo Asa, você pode destruir uma bateria S-400 de vários milhões de dólares, ou uma corveta de mísseis. Essa diferença de custo é também a resposta para por que a campanha é sustentável, porque enquanto a Rússia não pode facilmente substituir cada sistema caro que perde, a Ucrânia pode colocar um novo no lugar do drone barato que derruba já no dia seguinte.
Há mais uma sutileza aqui, porque tomar e manter não são a mesma coisa. Você pode tomar um pedaço do território, mas se não puder mantê-lo e reabastecê-lo, esse território se torna uma armadilha para você também. Pense nisso desta forma. Se a Ucrânia tivesse avançado para aquela península antes de sua logística estar pronta, teria caminhado com suas próprias pernas direto para o meio da prisão insular que está tentando construir para o inimigo. É exatamente por isso que essa abordagem, cortando o suprimento primeiro, limpando os céus primeiro, é de fato extremamente astuta. A Ucrânia não quer entrar na própria ilha onde está prendendo seu inimigo, então tranca a porta do lado de fora primeiro, e depois há a própria ponte. Se a ponte de Kerch cair completamente, ou seja, se não apenas permanecer fechada para cargas pesadas, mas se tornar efetivamente intransitável, ela prende todos dentro. E um paralelo notavelmente marcante emerge da história recente. Síria. Assad também foi um líder que se apoiou por anos no suporte militar russo e parecia forte do lado de fora. Quando a Rússia enfraqueceu na Ucrânia e não pôde mais sustentar esse apoio, a rebelião reacendeu e Assad caiu com uma velocidade surpreendente. O poder construído sobre a logística colapsa quando a logística é cortada. A Crimeia pode muito bem ser outra versão do mesmo cenário. Então, qual é o quadro mais realista? Francamente, não é um desembarque na Normandia digno de cinema. A maior probabilidade é que o cerco torne a posição indefensável gradualmente, até que as forças russas se retirem ou colapsem, ou a Crimeia se torne uma moeda de troca. O que a Ucrânia está fazendo agora é, de fato, comprando uma espécie de seguro. Eles não precisam entrar com tudo, mas querem ter certeza de que poderiam se precisassem. Ao colapsar a defesa aérea, cortar o suprimento e despojar a frota de seu abrigo, eles mantêm a porta para um movimento brusco entreaberta, porque às vezes não é necessário derrubar as paredes para tomar uma fortaleza. É suficiente mostrar àqueles lá dentro que mantê-lo já não significa nada. Mas se essa joia for estrangulada, se morrer lentamente sob um cerco, Putin fica com duas opções. Ou senta-se à mesa ou algo muito pior. E aqui está a ironia. O próprio Putin, que ao invadir a Ucrânia esperava entrar para a história como o homem que reuniu as antigas terras, pode acabar sendo lembrado como o homem que perdeu o acesso à Crimeia. E se isso realmente acontecer, seria surpreendente. E vamos lembrar também, estamos apenas começando, esta campanha não vai parar. Pelo contrário, cada semana que passa traz uma nova manchete, um novo alvo atingido, uma nova linha cortada. 21 de junho não é um fim, é um limiar. Temos certeza de que veremos muito mais em torno da Crimeia nas próximas semanas, e esses desenvolvimentos irão unir todas as peças dispersas aqui.